E começamos com Biozombie de 1998. E esse filme é um verdadeiro achado. Tanto que para alguns ele é a resposta de Hong Kong para o clássico Dawn of the Dead de George Romero. A trama traz Crazy Bee e Woody, dois jovens que trabalham numa loja de DVDs e fitas VHS no shopping center. E a loja funciona meio que como uma casa para eles, porque você não vê eles saindo de lá, eles nunca saem de lá. Então, sentindo-se em casa, esses dois fazem o que querem. Eles vão atrás de mulheres, ficam jogando no fliperama, aplicam golpes, furtam e tudo mais que você puder imaginar. Enquanto isso, lá do outro lado, o governo está fazendo experimentos secretos para fabricar uma nova arma biológica, que virá disfarçada como um energético. Mas é claro que quem acabar consumindo esse líquido vai se transformar num morto-vivo, e aí é que a nossa história de comédia horror começa. E essa é uma produção muito mais genuína do que aparenta. Ela é recheada de humor negro, mas aos poucos ela vai se diversificando e ampliando, trazendo assim outros gêneros para a trama que acabam ficando muito bem misturados. Por exemplo, no começo eu achei que Crazy Bee e Woody eram só dois pivetes chatos que não tinham o que fazer e ficavam enchendo a paciência de todo mundo. Mas a verdade é que o filme aos poucos foi me mostrando que há algo mais do que isso e que a amizade deles é muito verdadeira e muito intensa. Tem algo além daquelas brincadeiras estúpidas. Isso deu ao filme um ar muito mais energético, tornou a trama mais fácil de acompanhar, pois eu passei a sentir um enorme carinho por esses dois, que acabou sendo muito bem recompensado no final. E eu vejo que tem muita gente comentando como os efeitos especiais do Biozombie já são bem datados. Mas eu realmente não consegui ligar a mínima para isso. Pode não ser a melhor maquiagem do mundo, isso é verdade. Mas as cenas de ataques de zumbis no shopping foram muito criativas. Então acabou que eu nem reparei se os efeitos especiais eram tão toscos quanto alguns insistem em dizer por aí. O que valeu mais para mim foram os minutos finais desse filme. Eu não imaginava que o filme ia ficar tão sério e tão tenso. Afinal de contas, a maior parte dele é sobre piadas, furtos e brincadeiras. E eu então entendi que isso foi feito propositalmente. Uma forma do filme te distrair para te acertar em cheio, pois o final do filme é inesperadamente sombrio e fez de Biozombie um exemplo de filme de horror asiático que misturou tudo o que podia para entregar um ótimo filme de zumbis. Quando a professora e violoncelista Mi Joo-hong é convidada pelo seu amigo para substituir uma outra professora numa instituição renomada, Mi Joo acredita que sua vida estará finalmente entrando em melhores trilhos. Num belo dia, Mi Joo está caminhando na rua com a sua filha Yeonjin e a garota acaba ficando obcecada por um violoncelo numa loja. Vendo como a filha ficou impressionada com esse instrumento, Mi Joo decide comprá-lo. E logo, coisas estranhas passam a acontecer. Os alunos de Mi Joo passam a ter comportamentos bizarros e chegam até a gritar com ela. A família dela passa a ter comportamentos insanos e nem mesmo a própria Mi Joo é poupada, pois ela começa a ter pesadelos terríveis constantemente. Mesmo assim, ela vai precisar segurar as pontas, colocar a cabeça no lugar e procurar entender que ligação há entre todos esses acontecimentos e o violoncelo que comprou para sua filha. Esse filme é um belo exemplo de como o cinema asiático é mestre em contar uma boa história. Aqui você não vai ser esmagado por jump scares durante todo o filme. O foco do filme é desenvolver os seus personagens para que eles cativem o espectador, mas para que isso aconteça é preciso que você tenha uma boa dose de paciência, pois esse não é um filme de ritmo frenético, em que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Ele é muito lento quase parando. Então eu super entendo que muitas pessoas deixem de assistir esse filme até o final. Mas se você se permitir ser levado nessa direção, irá encontrar uma trama muito bem escrita, em que tudo se encaixa perfeitamente e verá que seu tempo foi muito bem gasto. Cell é um filme muito inteligente, bem dirigido, com uma ótima carga dramática que procura recompensar aqueles que são mais pacientes e chegam até o seu final. Phobia é uma incrível produção tailandesa que traz 4 ótimas histórias de horror. E eu vou falar rapidinho
sobre cada um dos segmentos, só para você ter uma ideia de como esse filme é legal. O primeiro segmento é sobre uma garota enviando mensagens de textos no celular para um outro rapaz, quando as mensagens passam a ficar muito bizarras e estranhas, e ela passa a temer pela sua própria vida. O segundo segmento traz um menino que sofre bullying e decide ir atrás de conhecimentos ocultos para se vingar. Já o terceiro segmento é sobre um grupo de amigos que decide acampar, mas as coisas dão muito errado. E o último segmento traz um cadáver num voo de avião. Gente, para ser bem honesto com vocês, Fobia não tem os melhores efeitos visuais. De jeito nenhum. Péssimo. Esqueça. Mas eu garanto a vocês que as tramas são ótimas. O primeiro segmento mesmo parece com uma lenda urbana muito popular na Ásia. E o último segmento é uma mistura dos contos Pesadelo a 20.000 Pés, do Richard Matheson, e Lote 249, do Sir Arthur Conan Doyle. Então eu estou dando essas referências para vocês notarem que a qualidade de Fobia é muito acima da média. E além das tramas serem muito legais, o Fobia tem um elenco muito sólido, que vai entregar papéis super importantes e atuações únicas. Eu dou bastante destaque para o terceiro segmento, em que é uma aventura em um acampamento, que é uma comédia de terror genial. Os meninos roubaram a cena completamente. Fobia tem efeitos especiais muito ruins, mas as histórias valem muito a pena, então recomendo muito que vocês assistam. Essa não poderia ser uma lista de horrores asiáticos sem aquele velho filme de espírito maligno se vingando daqueles que lhe fizeram mal. Então eu optei por colocar um não muito famoso, mas que acaba chamando bastante atenção, que se chama Bunshin Sabah. E a trama é muito simples. Yoo-jin é uma jovem garota que acaba de se mudar e no seu novo colégio, um grupo de garotas implica bastante com a pobre coitada. Sem conseguir aguentar mais tanto sofrimento, Yoo-jin recorre a um tabuleiro Ouija para chamar um espírito que deu uma lição nas garotas. E não leva muito tempo para que as coisas na escola de Yoo-jin virem do avesso e pessoas passam a se machucar de verdade. Quando eu fui assistir Bunshin Sabah pela primeira vez, eu imaginei que ia ser um filme muito assustador. Mas não foi bem isso que aconteceu. O que eu vi foi um roteiro repleto de ótimas ideias para mascarar as imperfeições do longa. De todas as indicações que eu fiz nessa lista, essa é a de qualidade mais mediana. Mas esse filme costuma ter um certo valor para os fãs mais hardcore, e eu acho que vale a pena assistir pelo menos uma vez. A minha dica é: assiste os outros filmes que te interessaram primeiro, e depois vai finalizar com Bunshin Sabah. Não é a pior coisa do mundo, mas também não tem que ser uma grande prioridade para você ver. Não é surpresa para ninguém que muitos filmes de horror asiático usem a tecnologia para propagar maldições. E é claro que nosso aparelho celular não poderia ficar de fora dessa, e é por isso que existe Shakushin Ari, ou Uma Chamada Perdida. Nesse grande longa de Takashi Miike, pessoas passam a receber mensagens de voz delas mesmas no futuro, gritando em agonia e dor antes de uma morte violenta. E para aumentar o desespero delas, a mensagem vem com a data e horário da morte da pessoa. Aqueles que recebem essa mensagem precisam correr contra o tempo para encontrar uma solução e salvar suas vidas. Takashi é conhecido por seus outros trabalhos muito mais excêntricos, estranhos e bizarros, mas em Shakushin Ari ele prova que não é um diretor limitado. A premissa do longa começa super simples, mas acaba se desenvolvendo em mistérios muito interessantes. Eu também gosto do fato de envolver diversas metáforas sobre a juventude japonesa, alienação e tabus, o que torna ela uma narrativa repleta de simbolismos que ainda envolve um toque sobrenatural que transforma dores em espetáculos de sangue. É um horror extremamente genuíno, com uma atmosfera estranha de ponta a ponta, que emprega diversos métodos na direção para nos pegar desprevenidos com bons sustos. Não é à toa que esse longa ganhou fãs no mundo todo e se tornou um grande clássico asiático. Na verdade, é uma história tradicional do Japão, reinventada brilhantemente pelo Takashi, que merece muito os elogios que recebe. E continuando nessa pegada de celulares e maldições, temos O Jogo do Rei. Baseado na obra de Nobuaki Kanazawa, O Jogo do Rei começa com uma mensagem chegando aos celulares de um grupo de estudantes no colégio. A mensagem é bizarra e super esquisita, e ordena que um dos estudantes confesse seu amor secreto por outro estudante da sala, ou sofrerá das consequências. E essa mensagem veio de um número misterioso, completamente inacessível, e aquele que não obedecer suas ordens será removido da existência do mundo, e todos aqueles que o
conheciam terão suas memórias apagadas imediatamente. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Os estudantes sobreviventes precisam se unir depressa, pois toda vez que recebem a mensagem do rei, o jogo começa e vidas podem ser destruídas. Olha, gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse filme é muito mais voltado para o público adolescente. E embora o começo seja bastante intrigante, a trama acaba se desenvolvendo para uma coisa muito mais simplista e óbvia. As atuações também não são grandes coisas. Há muitos personagens no começo e pode ficar meio confuso para entender quem é quem. Mas quando o longa vai ganhando tempo de tela e fica menos corrido, você consegue se acostumar melhor com o ritmo e tem oportunidade para gostar ou não dos personagens que sobram. E o mais legal é ver como os estudantes passam a jogar o jogo. Como, por exemplo, aquele grande amigo que se revela falso e fica a um passo de destruir o outro para salvar sua própria pele. Lembrando também que há casais que são obrigados a participar do jogo do rei. E muitas mensagens contêm revelações terríveis que quebrarão a confiança de muitos desses pobres estudantes. O jogo do rei é um pouco mais contido e menos intenso do que eu achei que ele poderia me entregar, mas continua sendo um filme muito divertido. Eu não sei vocês, mas eu adoro essa temática de pessoas presas no local, forçadas a encarar uma série de desafios insanos para sobreviverem. O Jogo do Rei pode não ser o melhor desse segmento, mas é certamente um ótimo atrativo para finalizar uma noite muito cansativa.